A revista Isto É, no último final de semana, fez uma capa polêmica e uma matéria polêmica que trata desse cidadão aqui. Um cidadão chamado, desconhecido de todos nós, apresentado para o Brasil há alguns meses, como grande parte dos bolsonaristas, extremistas, um cidadão chamado Fábio Van Garten. De acordo com a revista, de acordo com a Isto É, que chama de manipulador do Planalto, esse cidadão, chefe da SECOM, está operando a comunicação caótica do governo, direcionando ideologicamente verbas e ameaçando abertamente empresários, além de inflar cotas para blogs bolsonaristas em desacordo com as regras legais que regem estatais e autarquias públicas em seus projetos de mídia. Bem, por esse pequeno texto que está na capa, é a mesma coisa que o PT fez, só que trocou os blogs sujos petistas pelos blogs sujos bolsonaristas. Continua a mesma publicação numa reportagem interna. Aí que é a questão, que deu a polêmica com a comunidade judaica de São Paulo. O título é o Goebbels do Planalto. De acordo com a matéria logo ao lado, diz o seguinte: saiba como é que Fábio Van Garten, o chefão da SECOM, que vem tocando de maneira totalmente inábil a comunicação do governo e manipulando verbas publicitárias de acordo com interesses ideológicos. O ex-publicitário, para agradar Jair Messias Bolsonaro, tenta enfraquecer a mídia independente e diz abertamente que só destinará verbas aos chamados veículos convertidos, ou seja, que apresentarem completa adesão, sem ressalvas ou críticas, por menor que sejam ao governo, violando, portanto, o que determina a Carta Magna. Na mesma reportagem, mostra que esse rapaz, até então desconhecido de todos os brasileiros, como grande parte dos bolsomínios, esse cidadão manipula 450 milhões de reais, diz a reportagem, em verbas publicitárias e que distribui como ele quer. Por exemplo, inclusive notícias dessa semana, posteriores, portanto, à matéria da Isto É, mostram que a Rede Globo Televisão, que todo mundo sabe que é líder em audiência, está atrás em verbas publicitárias do SBT e da Record. E o dono da Record e o dono do SBT, no dia 7 de setembro, lá em Brasília, estavam ao lado do presidente. Isso nem o Getúlio Vargas, na ditadura varguistas, na época do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, teve coragem. Mas o Bolsonaro fez, e o pior é os dois, Silvio Santos e o suposto, entre aspas, Bispo Macedo, lá estiveram. E, segundo a reportagem gravíssima da Isto É, apresenta uma série de manipulações feitas por esse indivíduo. A comunidade judaica de São Paulo, estranhamente, não gostou do título Goebbels do Planalto, porque o rapaz é de origem judaica. Eu perguntaria à comunidade judaica de São Paulo: o governo Bolsonaro é aliado do governo da Hungria. Sim, do Orbán, que é antissemita, racista e fascista. O governo do Jair Bolsonaro, que vocês estão apoiando através desse rapaz, governo antissemita. E já teve 4 missões do governo brasileiro esse ano que foram à Hungria, que para nós não tem nenhuma relação histórica, econômica, comercial. E a mesma coisa com o governo antissemita da Polônia. Então, causa estranheza o protesto que vocês fizeram em relação à reportagem corretíssima da revista Isto É. A revista respondeu ao protesto equivocado da comunidade judaica e eu gostaria que vocês alertassem. É perigoso. Há uma associação da comunidade judaica à extrema-direita neofascista, que é o governo Bolsonaro. E esse rapaz, de acordo com o que reza a reportagem, está realizando uma tarefa que nem a ditadura militar fez no Brasil, nem o DIP na época da ditadura varguista. É um momento vergonhoso, pior que o PT em manipulação de verbas publicitárias. Portanto, a reportagem é brilhante, tem de ser lida por todos os brasileiros e todos aqueles que defendem a liberdade de imprensa, num momento tão grave como a gente está vivendo no Brasil.